Muito bem, queridos amigos, internautas, que nos acompanham aqui no nosso canal TNT Tratamentos Naturais Terra. Dando sequência a essa nossa atividade de trazermos e tecermos sempre comentários a respeito do nosso cotidiano, a respeito de coisas e fatos que acontecem conosco nessa nossa caminhada, nós vamos nos ater hoje a falar sobre um fato um tanto quanto interessante, pouco comentado dessa maneira que nós iremos comentar, mas que me chamou bastante atenção nos últimos dias e que eu achei por bem de entrar nesses comentários com vocês, para que vocês também façam os seus estudos, para que vocês complementem à vossa maneira aquilo que você ouvir aqui. Nós vamos falar sobre o irmão mais velho do filho pródigo. Então é muito comum se ouvir falar nos sermões e em tantos outros locais aí a respeito do filho pródigo. Mas eu gostaria de me ater hoje a respeito do irmão mais velho do filho pródigo. Falar especificamente sobre as atitudes do irmão mais velho deste filho dito pródigo. Seria um filho que deixou a casa do pai. A casa do pai, nós sabemos, é o local onde ele convivia, na sua comunidade de caráter espiritual, as questões espirituais, e ele abandonou para se ater às coisas ditas mundanas, às coisas desse mundo, e jogou fora tudo aquilo que ele tinha, os bens que ele tinha. Esses bens não é somente a questão física, as questões monetárias, mas é o convívio, aquele prazer que ele tinha de estar, ou deveria ter, de estar juntos com os demais, naquele convívio daquele ambiente doméstico, como costumeiramente se fala no meio eclesiástico, os domésticos da fé. Muito bem, meus queridos, então me chamou bastante atenção, eu gostaria de ler rapidamente esse texto aqui, para nós situarmos, dar um contexto para aquilo que nós queremos falar hoje sobre o irmão do filho pródigo. No Evangelho de Lucas, existem outras versões, mas nós vamos usar esta versão do Evangelho de Lucas 15:11, que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e aí desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos naquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho, conforme lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu irmão mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos, pois, e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado.
Existem muitos detalhes nessas colocações e também poderemos aventar a possibilidade, antes de adentrarmos a questão específica do irmão mais velho, do filho pródigo, a respeito de quem seria a mãe desse filho pródigo. O texto quer nos chamar a atenção para a mãe, que seria a igreja, o ambiente onde eles viviam em comunhão. Veja bem, aqui nós não temos buscando caráter denominacional, escolas apologéticas de fé, mas o texto nos leva a esse caminho, nos leva a um convívio que eles congregavam diante de um Deus, diante de tantas outras coisas, que era uma coisa normal, até os dias de hoje assim acontece, em que os irmãos vivem em congregação, em comunidades. Muito bem, então nós verificamos que aquele filho, apresentou uma atitude um tanto quanto egocêntrica, por desconhecimento, por imaturidade espiritual até, e deixou o convívio dos seus. Saiu de junto dos seus, com os bens que havia adquirido através que seu pai havia repartido, e foi para terras longínquas, como diz ali, viver dissolutamente. Uma vida desregrada, uma vida longe dos princípios do qual ele foi criado, e chegou ao ponto então de, gastando tudo, perdendo tudo que tinha levado, foi trabalhar como empregado, como servo de um senhor para cuidar dos porcos. E ele passou então a se alimentar das bolotas dos porcos, ou seja, daquela, como dissemos aqui no sul, daquela lavagem, dos restos, dos despojos, dos restos que sobravam à mesa do seu senhor, e então ali ele começou a se alimentar. Percebeu ele que estava vivendo uma vida bastante terrível, bastante sem nexo, sem futuro nenhum, e caiu em si, e aquela imaturidade, toda aquela situação que ele tinha passado por em função da sua imaturidade, agora passou a ser uma experiência amarga, claro, mas bastante proveitosa, porque ele se lembrou de ir ter com seu pai. Muito bem, assim somos nós, que quando muitas vezes nós desviamos do caminho, mas buscamos ir ter com o pai, e ele nos recebe como foi recebido o filho pródigo, de braços abertos. Mas o que eu gostaria de falar hoje a respeito contigo, a respeito do filho mais velho, das atitudes do filho mais velho. Um filho mais velho que não sofreu as agruras que o mais novo sofreu, mas que foi tímido com relação ao seu procedimento, e ao mesmo tempo indiferente, e pior ainda, se irou, com o retorno daquele seu irmão, porque gastou toda a parte que lhe era devida. Ele tinha a sua parte, ficou com a sua parte, não a desperdiçou, mas não teve amor no seu coração pelo egoísmo do seu irmão. Não teve capacidade, então, de receber aquele irmão novamente, e é que costumeiramente acontece hoje em qualquer convívio de caráter espiritual, de caráter de congregacional, aonde muitas vezes quando alguém sai do rebanho, sai do convívio com aqueles ditos seus, pais, irmãos, etc., espiritualmente falando, quando ele retorna, o irmão mais velho geralmente não o recebe bem. Será que isso mexeu contigo? Será que esta passagem a respeito do irmão mais velho já aconteceu contigo? Espero que não tenha acontecido, mas se porventura já aconteceu, também é necessário que você reveja os seus atos. É muito interessante que você observa que a passagem fala sobre o filho pródigo, mas também tem um capítulo especial a respeito do filho mais velho. Que nós nunca sejamos este filho mais velho. E também, claro, nunca sejamos o filho pródigo. Continuamos congregando naquele mesmo ambiente, continuamos participando daquela mesma fé, daquele mesmo interesse, que, como vimos em vídeos anteriores, é de amar, é de ser amado, é de honrar e ser honrado, de dar dignidade e também ser digno, de estarmos a caminho juntos, prosseguindo sem o egoísmo da imaturidade do filho mais novo, mas também sem a questão iracunda, sem aquela questão de falta de capacidade de olhar de íntima compaixão do filho mais velho. Que jamais sejamos nenhum dos filhos, nem o filho mais novo, e também não sejamos jamais o filho mais velho. Que pouco se fala a respeito das atitudes do irmão mais velho. O irmão mais velho
Eu disse filho, mas é irmão, né? O irmão mais velho a gente encontra muito, muito nos dias de hoje. No meio daqueles que dizem conviver como cristãos, como devotos de Cristo, né? Que tem toda aquela questão de santidade, mas que quando um irmão mais novo se afasta, quando retorna, é muito mal recebido. Ou na realidade nem recebido nem quer participar junto na festa do regozijo em estar novamente com o convívio daquele irmão, veja bem, daquele irmão que se retirou do seio da comunhão para com eles e retornava humilhado, com humildade, reconhecendo seu erro e buscando o perdão e buscando se equilibrar novamente com as leis de Deus, juntamente com aquele convívio que foi tão peculiar a ele até o momento em que ele resolveu deixar o convívio dos seus. Então, nós temos uma lição muito importante aí, que é o irmão mais velho, é que pouco é falado a respeito disso, mas que é muito comum encontrar no meio onde há uma congregação de pensamentos, onde há uma junção, onde há uma comunhão daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem amoráveis, daqueles que se dizem, enquanto estão juntos, é meu irmão para cá, meu irmão para lá, paz do Senhor, seja bem-vindo, Deus que te abençoe. Mas quando porventura algum se desgarra, quando volta, é muito mal recebido, quase 100% das vezes que isto acontece. Que nós possamos refletir sobre isso, e se porventura alguma vez passamos por essa situação, que nós nunca mais venhamos a ser e ter a atitude desse irmão mais velho do filho pródigo. O filho pródigo voltou, foi muito bem recebido, anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, enquanto o irmão mais velho estava resmungando pelos cantos, não tendo o prazer de ver o retorno daquele dito irmão, mas muito pelo contrário, se irou. Se colocou o contrário ao retorno daquele que, segundo ele, tinha gastado os bens que lhe era devido. Então, ele sempre esteve debaixo do abrigo do pai, nunca passou por necessidade nenhuma, então não tinha a experiência que, quem sabe, o egocentrismo daquele mais novo acabou acontecendo com ele. E ele, então, por sua timidez, pela sua vida pacata muitas vezes, estava ali, né? Trabalhando com seu pai, dentro da casa do pai, mas sem ter dentro dele o amor devido, que é de receber com alegria o irmão que retorna ao convívio dos seus. Que Deus nos abençoe, que jamais sejamos o irmão mais velho e também nunca o irmão mais novo, mas que sejamos o pai. Que sejamos o pai que recebe todo aquele filho que porventura se desviou da casa do pai, que nós sejamos este pai amorável, que nós possamos interpretar, que nós possamos fazer parte nesta vida como este pai. Se até agora não o fomos, nós passaremos e que nós possamos passar a ser aquele pai que recebe o seu filho de braços abertos, aquele pai que está ali para se alegrar com o retorno daquele filho que partiu, que foi em busca de suas aventuras, que sofreu, mas que retornou vivo, e devemos nos alegrar com isso. Que esta vivência, então, seja amigável, seja amorável, entre a mãe, entre o pai, entre o filho mais velho e o filho mais novo, porque todos eles são filhos de um mesmo pai. Participam de uma mesma comunhão, que é de estarem juntos para juntos caminhar nessas estradas da vida, nestes caminhos que conduzem à salvação de cada um de nós. Que, embora sabemos, esta dita salvação é algo que é contínuo, é por uma questão perene, que espírito que somos, mas que com certeza há necessidade de que passamos por essas caminhadas, por esses, vamos dizer assim, por esses momentos em que muitas vezes ou nos distanciamos ou não recebemos bem aquele que se distanciou. Então, hoje falamos sobre o irmão mais velho daquele filho pródigo que saiu da casa, do convívio dos seus, e que nós não sejamos como ele, mas se porventura acontecer conosco, no nosso convívio, dentro da congregação que você participa, da congregação que nós participamos, que possamos receber de braços abertos aquele que retorna, porque com certeza é o mínimo que nós devemos fazer, é nos alegrar com aqueles que retornam à casa do Pai. Tudo de bom para vocês, que Deus nos abençoe, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, leve adiante essa mensagem. A cada dia nós estaremos aqui falando a respeito de algo
que toca o nosso coração, que fala dentro da acústica de nossas almas, para que seja redistribuído, para que seja repartido com você, e com certeza vai ser de grande valia, porque a gente, quando está nessa situação, quando está com essa intenção dentro do nosso coração, com certeza as palavras vêm diretamente do trono da graça para abençoar a minha vida, para alegrar o meu e o seu coração e para nos dar um norte a seguir com mais assertiva, com os pés firmados neste caminho que é de verdade e de vida que conduz à salvação. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.